Eu admito que eu queria ter gostado mais desse filme, mas eu saí da sessão pensando: "Tá, ele até que é legal, mas será que é tudo isso mesmo?". Parece que todo mundo amou ele e eu só, sinceramente, não achei ele tudo isso. Fala gurizada, eu sou o Doutor e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar com as nossas análises dos indicados a melhor filme do Oscar. Sejam muito bem-vindos, a gente já fez um react aqui a todos os indicados, eu vou deixar eles aqui, o vídeo aqui pra vocês. E a gente já falou de alguns dos filmes indicados a melhor filme que eu também deixo aqui pra vocês. Na verdade eu vou deixar a playlist direto pra vocês e ao longo do vídeo eu vou colocando assim um lá que outro pra vocês aqui nos cards, tá? O filme de hoje então é Uma Batalha Após a Outra, dirigido pelo Paul Thomas Anderson, com Leonardo DiCaprio, Champagne, Benício Del Toro e mais um monte de gente nesse elenco. É um filme que fala de extremos, de supremacistas autoritários de um lado e de revolucionários de outro. Mas será que ele é tão profundo assim quanto ele parece? Bom, a gente vai conversar sobre isso agora. O filme acompanha então Bob, o revolucionário vivido pelo Leonardo DiCaprio, que está inserido então nesse cenário aí de polarização radical. De um lado a gente tem uma sociedade secreta ali, supremacista, autoritária ali, bem organizada, e do outro a gente tem então esse grupo de revolucionários que se colocaram como uma resistência ao sistema. O filme então tem um primeiro ato assim com bastante ação em torno desses revolucionários e ele tem um salto então de 16 anos e é onde a história acontece. O Paul Thomas Anderson ele constrói essa narrativa que transita entre humor, entre ação, entre suspense, entre drama, com muita habilidade. E ele é um filme longo, ele tem 2 horas e 50, mas sinceramente eu não vi esse tempo todo passar, não. A montagem é bem dinâmica, tem cenas de perseguição absurdas nesse filme, e ele tem uma cena que envolve uma senha que é muito engraçada, tem uma tensão ali, mas ao mesmo tempo tem um pouco de comicidade que é muito boa. E vale que a gente falar também que a dupla DiCaprio e Benício Del Toro funciona muito bem. Eu queria inclusive muito mais deles dois juntos nesse filme, mas ao mesmo tempo eu senti que faltou algumas coisas assim. Eu vou começar então dizendo algo que parece até impopular. Eu gostei desse filme, mas eu não achei que ele é tudo isso. Eu tenho visto muita gente falar que esse filme é o melhor filme do ano, o melhor filme da década, o melhor filme da vida, e pra mim ele não é nem perto disso. Eu confesso que eu até me senti meio estranho escrevendo o roteiro desse vídeo, porque o filme tem um elenco inacreditável, tem um diretor que é um dos grandes da geração dele, e mesmo assim, pra mim, ele não entregou tudo que ele prometeu. Mas vamos por partes aqui. O Paul Thomas Anderson é um diretor que faz cinema com confiança, ele consegue transitar ali, como eu disse, entre o humor, a ação, o drama, o suspense, com uma naturalidade que poucos os diretores conseguem. Uma Batalha Após a Outra tem isso ali na sua essência e ele te joga de uma cena de perseguição, de tirar o fôlego para um diálogo ali super cortante e depois para um momento absurdamente tenso, sem que a gente perceba essa costura. Ele é muito bem dirigido e montado aqui. E essa montagem ela é realmente boa, tá? Eu não vi esse tempo passar e olha que são quase 3 horas de filme e isso não é pouca coisa não. O Leonardo DiCaprio tá muito bem aqui como Bob, tá? Ele é o tipo de ator que domina a tela e que imprime um personagem bastante complexo. É uma pena até ele tá sendo indicado esse ano a melhor ator com concorrências muito maiores do que ele. Wagner Moura e o próprio Timothée Chalamet lá são bem superiores a ele, mas ainda é uma atuação muito legal, um personagem muito interessante. Ele não é um herói clássico, também não é um mártir, ele é simplesmente um pai querendo resgatar uma filha ali, de uma forma ali às vezes um pouco obsessiva, um pouco conspiratória, mas eu não sei dizer o motivo de eu não ter me conectado completamente com ele, mas o paralelo dele com o personagem do Benício Del Toro, pra mim, já funcionou muito mais do que o DiCaprio sozinho. O Del Toro, ele traz um peso, uma textura bem diferente pro filme, e a relação, então, dos personagens, do personagem dele com o do Bob, cria, pra mim, os momentos mais interessantes desse filme. Eu adoraria assistir um filme só com esses dois. Mas, ao mesmo tempo que eu gosto do Benício Del Toro, aqui, sinceramente, olhando o filme, eu não consigo dizer, ah, meu Deus, esse cara aqui vai ganhar o Oscar de ator coadjuvante. Na verdade, não. É só um personagem muito legal, bem interpretado, mas é só isso, na verdade. Não tem muito
algo além. Eu não acho que ele tá melhor do que os outros indicados na mesma categoria, basicamente é isso. A gente tem o Sean Penn aqui também indicado em atuação coadjuvante nesse filme, então esse filme tem 2 atores coadjuvantes indicados na mesma categoria, e ele tá lá, ele entrega, ele tem bastante presença, mas também não, pra mim pelo menos, tá? Tudo aqui é pra mim. Ele não me passa aquela sensação de que ele entrou ali pra roubar a cena que muita gente tá falando. Ele tá confortável no papel, com certeza, mas o material dele só foi legal, foi bem feitinho, assim. Conseguiria colocar outros atores fácil nesse personagem. E daí, nesse quesito de atuação coadjuvante, eu olho pra esse elenco e penso que tem gente ali que merecia até mais espaço dentro desse filme. Que é o caso, inclusive, da personagem da Teyana Taylor, que é um ponto que realmente me incomodou nesse filme, tá? A personagem dela, pra mim, tá cheio de hype fora aí, eu simplesmente não entendo esse hype, porque, de novo, pra mim a personagem perde força ali no segundo ato em diante. Pra mim ela só, e realmente, ela só aparece no início do filme, mas depois disso, simplesmente pra mim ela é completamente descartável na história ali. Ela começa bem intensa, mas depois ela simplesmente some nessa narrativa, por mais que o filme tente ficar puxando ela, pra mim não cola, assim. Eu não consegui entender como isso virou um dos grandes papéis mais premiados dessa temporada. Ela ganhou Globo de Ouro e outros prêmios, porque, inclusive, nesse próprio filme a gente tem uma outra atriz, uma outra personagem muito melhor, que é a Deandra, vivida pela Regina Hall, que pra mim é a personagem mais redondinha aqui desse filme. Ela tem presença, ela tem impacto, e honestamente eu acho que a atuação dela é muito mais bem construída que a atuação da Teyana ali. Mas essa é uma percepção minha, eu sei que talvez não seja unânime, inclusive não é, porque quem tá sendo indicado é a Teyana e não a Regina, mas fica aqui esse apontamento aqui. O filme aborda esses extremos. No lado da polarização tem os supremacistas autoritários, e do lado de cá, que é o que a gente mais acompanha, a gente tem então os revolucionários, que o filme até quer que a gente simpatize ali, mas sinceramente pra mim eu achei meio não muito legal. O filme, pra mim, ele até tenta em alguns momentos romantizar esses revolucionários, e eu fico com um pé atrás nisso, porque parece que a narrativa quer que a gente torça por eles e pela causa deles e simpatize com a causa deles, sem realmente mostrar os efeitos disso de uma forma mais complexa. Eu acho interessante, claro, o filme mostrar que tem alguns oprimidos ali que, quando tem a chance de exercer autoridade sobre alguém, eles acabam fazendo isso e gostando disso, e isso é um comentário social até que válido, mas eu queria um pouco mais de profundidade nisso. Eu senti falta de algo que explorasse melhor essa sociedade secreta desses supremacistas, por exemplo. Esse filme, ele foca muito em explorar um lado e ele abandona o outro a um lado mais simples e unidimensional, assim. Pra mim, esse filme merecia, na verdade, ser até uma série e não um filme. Mas é claro que tem momentos bons esse filme, sim, e tem momentos que funcionam muito bem. Por exemplo, como eu falei antes, a cena da senha foi uma das coisas que funcionou muito bem pra mim, eu me peguei rindo muito nessa cena, mas ainda tem uma tensão ali legítima nessa cena, não é só comédia pela comédia. Ela nos coloca quase que na pele daqueles personagens ali dentro daquele apartamento, e eu acho uma das melhores cenas desse filme, inclusive. Tanto a cena antes, nas primeiras ligações dele, e depois na outra cena dentro do apartamento lá do personagem do Benicio Del Toro, todas elas envolvem essa senha, são muito boas. E tem, claro, que a cena de perseguição, que me deu quase que vertigem. Ela é uma dessas cenas que mostram o domínio técnico do Paul Thomas Anderson na direção. São duas cenas isoladas, muito boas, claro, mas que pra mim elas não fazem com que o filme se torne tão memorável assim. São só cenas muito boas em um filme bom. E daí a gente chega no final do filme, que sinceramente eu esperava algo que batesse mais, sabe? Mas pra mim ele foi um final de novela. Basicamente ele é um finalzão de novela. Tudo foi resolvido ali de uma vez, tudo foi engolido,
sem uma grande ruptura ali que corresponda a todo esse caos que o filme vem construindo. Para mim é um filme que mexe com política, polarização, radicalização, merecia um desfecho bem mais incisivo e talvez até mais desconfortável. Sim, eu entendo ali o que eles quiseram trazer para essa narrativa de uma batalha após a outra, de tipo assim, acabou a batalha de uma geração e começou a de outra, mas para mim não funcionou, tá? Tão bem quanto funcionou com o público em geral. Aquela cena da guria simplesmente saindo e pegando o carro e ele dizendo, se cuida, e ela fala alguma coisa tipo, não me cuida não, não sei o que. Nossa, eu achei muito... Não funcionou pra mim, assim. Muito final de novela. E daí, se a gente for olhar pra esse roteiro aí, com exceção dessas cenas, ele é um roteiro bem competente, na verdade. Ele ocupa quase 3 horas de forma muito eficiente aqui, mas eu não senti nele aquele impacto narrativo que faz a gente ficar com o filme na cabeça por dias e dias depois que ele acaba, sabe? Pra mim, deu alguns minutos e eu já simplesmente tava pensando em outra coisa e... vida que segue. É um filme que tem técnica, que tem momentos fortes, que é bem dirigido, tem boa interpretação, mas honestamente, pra mim, ele não é extraordinário como todo mundo tá dizendo. E eu admito que isso me deixa até estranho aqui, porque quando eu olho pro time de lançamento desse filme, né, e o contexto político dos Estados Unidos hoje, o momento que ele tá sendo lançado, tudo isso faz com que ele pareça muito maior e que ele seja muito maior pra todo mundo, mas pra mim só não é. Inclusive, o atual contexto dos Estados Unidos dentro desse lançamento, o filme ser lançado nesse contexto, vai fortalecer muito ele no Oscar, então a gente deve ficar de olho nisso sim. Mas eu continuo achando que isso não significa automaticamente que o filme é superior aos outros indicados. Ele só é um filme que fala de alguma coisa que por um acaso tá acontecendo no momento que ele foi lançado. Uma batalha após a outra, então, é um filme tecnicamente impressionante, com momentos memoráveis ali, como já falei, aquela perseguição lá final dos carros na rua subindo e descendo, incrível, cinema. Mas eu não senti nele a profundidade emocional e narrativa que eu tava esperando, porque eu tava, antes de assistir o filme, ouvindo todo mundo falar que era o melhor filme do ano, que era o melhor filme da vida, da década, do sei lá, mas pra mim ele não foi. Pode ter sido simplesmente a minha expectativa? Pode, mas a Marina assistiu ele comigo e eu acho que ela não tinha expectativa nenhuma pro filme e ela também não curtiu tanto quanto eu, então não sei. Esse longa, então, foi um dos mais lembrados na temporada, inclusive o segundo mais lembrado na temporada. Ele figura entre os filmes, então, com mais indicações. Ao todo, elas são 13 indicações, incluindo ali categorias técnicas, a categoria de melhor filme e categorias de atuação. A gente começa então com melhor fotografia, como eu sempre faço, eu deixo os indicados aqui, tá? O Oscar lembrou então desse trabalho visual e isso é bem coerente até, a forma como a câmera então transita pela narrativa, como as cores, os enquadramentos funcionam ali e até a forma como as cenas de ação são registradas, tudo isso é parte do estilo do Paul Thomas Anderson e é muito bem executado. Tem cenas que são visualmente imersivas ali e isso não passou desapercebido pela academia. A chance de vitória aqui é até que grande. A fotografia é uma das categorias onde a gente costuma ver então os filmes mais técnicos brilharem. E aqui eu acredito que uma batalha após a outra, então, esteja numa posição bem respeitável. Claro que a gente tem outros filmes, sim, lá como Sonhos de Trem, que tem uma fotografia também muito técnica e que pode, com certeza, brilhar mais que uma batalha após a outra. Mas a gente não pode descartar ele aqui. Melhor direção pro Paul Thomas Anderson... Ele foi então lembrado, tá? E isso reforça algo que eu já disse antes. Ele é um diretor que transita então entre gêneros muito bem. Ele passa pelo humor, pela ação, pelo drama, pela tensão e por N outros gêneros de uma forma muito primorosa. A direção tem então uma autoridade, uma presença, e eu diria que só o Scorsese e o Tarantino, por exemplo, poderiam fazer esse filme aqui. Ele tem um histórico de reconhecimento e respeito dentro da academia, mas enfrenta uma concorrência muito forte e inclusive eu diria que o meu voto ainda fica com a Chloe Zhao lá por Hamnet, mas não me surpreenderia se ele ganhasse aqui. Melhor ator a gente tem o Leonardo DiCaprio, eu já dei uma comentadinha meio que antes sobre isso e eu vou dizer de novo, por mais que eu não tenha achado o personagem tudo isso, não tem como a gente negar
que o Léo domina a narrativa ali, ele segura a cena e o filme e mantém a presença durante quase 3 horas, carregando esse filme praticamente inteiro nas costas. Claro que a gente tem, como eu disse, Champagne, o Benício Del Toro, mas olha, 80%, 70% desse filme é em cima do Leonardo DiCaprio e ele consegue. E ele é um ator que sempre entrega, na verdade, e eu diria até que ele tem chance daqui a pouco de levar essa estatueta por ser a terceira opção de todo mundo. Lembra o que aconteceu com a Nora lá no passado? Especialmente porque ele já vem então sendo lembrado em várias outras premiações aí, e essa categoria costuma então premiar esses nomes consistentes. Se ele for a terceira opção de todo mundo e rolar uma divisão Wagner Moura e Timothée Chalamet, tem muita chance dele ganhar. Mas se ele ganhar do Wagner Moura, vai ser um dos grandes momentos da temporada que o mundo vai comentar, porque o Wagner também tem uma performance impecável em Um Agente Secreto. Melhor som, segue os indicados aqui. Essa indicação diz algo importante, que o Oscar ele não viu só barulho ali, ele viu uma construção de atmosfera sonora. E o som em Uma Batalha Após a Outra é aquele tipo que te coloca ali dentro da cena. Ele não é só suporte, sabe? Ele faz parte do texto. Os filmes que usam então o som de forma narrativa têm sim sido reconhecidos pela academia. Mas, de novo, eu diria que outros filmes aqui nessa categoria estão ainda superiores a esse filme. Esse filme ele é um grande bom em quase tudo, mas não melhor que os outros, na minha opinião, pelo menos. Melhor montagem, aqui tá os indicados, tá? A montagem eu diria que é um dos poucos pontos fortes desse filme, é algo que muita gente sentiu, e inclusive eu não vi o tempo passar nesse filme, mesmo com essas quase 3 horas de duração. Eu acho que ele foi muito bem montado, ele conseguiu passar, assim como a direção, toda essa parte de drama, de humor, de ação, ele consegue costurar isso muito bem e cortar e manter o ritmo quando a narrativa flerta, então com tantos tons diferentes é bem difícil, e aqui eles fizeram muito bem. A montagem então costuma ter uma atenção especial do Oscar em filmes que equilibram bem narrativa e ritmo, e esse filme é um deles. Não me surpreenderia se ele ganhasse. Eu até diria que talvez pra mim é uma das únicas categorias que eu aceitaria de boa, assim, se ele ganhasse. Não ficaria pensando, tá, mas tal outro é melhor. Não, essa daqui pode entregar pra ele. Melhor design de produção, os indicados estão aqui. A direção de arte, então, a cenografia, os ambientes desse filme, Uma Batalha Após a Outra, entrega um mundo crível, claro, uma estética consistente, mas não é um mundo absurdamente fantasioso. Eu não vejo nada demais, na verdade, nesse design de produção. A gente tem Hamnet como um design absurdo e outros aqui nessa categoria muito superiores a Uma Batalha Após a Outra. Eu não consigo nem muito entender o porquê dele ter sido indicado, mas ok. Melhor direção de elenco. Essa então é uma categoria nova aqui do Oscar e ela celebra o conjunto do casting desses atores. Como que os atores funcionam juntos, como que as relações entre os personagens aparecem ali na tela. E dado o elenco diverso e cheio de nomes de peso e que ninguém parece deslocado aqui no meio de tudo isso, essa indicação faz bastante sentido até. Pode premiar um filme que constrói um conjunto de elenco forte. Mesmo que não seja ali o favorito em uma atuação individual, ele tem como um todo um conjunto de boas atuações. Eu ainda diria que nessa categoria a gente tem filmes melhores, tá? Mas talvez ali eu gosto da atuação do Benício Del Toro, gosto do DiCaprio, gosto da Regina, gosto do Champagne ali. Todos eles são bem coesos ali, então talvez dá pra dizer que ele pode levar essa daqui sim e ganhar inclusive da gente com o Agente Secreto. Talvez. Melhor ator coadjuvante pro Benício Del Toro, fica aqui os indicados, tá? O Benício, ele tá, então, no meio dessa disputa de ator coadjuvante com o Champagne, então um dos colegas dele de atuação nesse filme, e são 2 nomes gigantes da indústria, e eu digo que sim, o Benício tem uma presença, tem um impacto, ele entrega camadas dramáticas ali, que sustentam a parte narrativa do personagem dele. Ele tá na briga, mas compete com performances bem superiores
a dele, assim, eu diria até que bem mais densas de outras obras desse ano. Mas sim, o Benício tá legalzinho aqui, tá? Talvez eu até tirasse ele dessa categoria e colocasse o Paul Mescal lá, que eu não sei como que não foi indicado a ator coadjuvante lá de Hamnet. Mas ele tá legal, tá legal. E falando Champagne, de novo os indicados aqui, tá? Ele também, então, foi lembrado aqui, o que mostra que o filme tem mais de uma performance forte no elenco de apoio. Ele tem aquele peso dramático clássico que costuma agradar os votantes da academia, sim, e isso pode ser, então, uma das vantagens do Champagne, que é um nome muito respeitado também e costuma brilhar nessas categorias mais de apoio. E já ganhou, então, outros prêmios por essa atuação nessa temporada. Eu diria que a briga fica entre o Stellan e o Champagne. Mas, de novo, o Paul Mescal não tá aqui, o Piazinho de Hamlet não tá aqui, é loucura, tá? Loucura. Melhor roteiro adaptado segue os indicados aqui. Essa indicação, então, reconhece o trabalho ali do Paul Thomas Anderson em traduzir essa obra original para o cinema de uma maneira bastante coesa. Mesmo que eu tenha, então, achado o roteiro não tão extraordinário quanto a média dos outros indicados nessa categoria, a academia viu sim mérito na forma como a história foi estruturada aqui. Eu não vejo, tá, ele ganhando, nem gostaria que ele ganhasse, porque pra mim, de novo, é uma categoria bem forte, com indicações bem melhores, tá? Hamlet, bem melhor. Melhor trilha sonora, os indicados estão aqui, tá? A música é parte expressiva desse filme, ela não domina, mas ela sustenta, ela dá então textura, embala, cria clima, sabe? É algo que acompanha a jornada emocional sem muito exagero, a ponto de a gente nem perceber ela ali às vezes. E essa indicação então reconhece essa habilidade de trazer o som para a imagem de forma que os dois conversem muito bem. Mas ela não é um ponto fora da curva, sabe? Depende muito de como que as outras trilhas aqui dessa categoria vão ressoar no coração dos votantes. Para mim é uma trilha ok, mas eu não saberia dizer nesse primeiro momento se ela é realmente melhor que as outras. Eu vou ter que dar um pouco mais, uma analisada um pouco maior. Mas é uma trilha bem posicionada, vamos dizer assim. Melhor atriz coadjuvante para Teyana Taylor, então deixamos aqui as indicadas. Essa indicação para mim, essa personagem para mim, tinha muitos excessos e falhou muito no material dramático no segundo ato. Eu sinceramente achei a personagem no início até um pouco interessante, mas quando ela começou a ficar, de novo, muitos excessos, eu acabei começando a torcer contra ela. E eu vou dizer que quase que eu fiquei feliz de quando ela simplesmente saiu do filme, porque eu não ia aturar ela mais naquele filme. Mas ao mesmo tempo eu entendo que se ela tivesse sido mais desenvolvida do segundo ato em diante, talvez a gente tivesse uma personagem muito melhor aqui. E como eu disse, a própria Regina Hall aqui nesse mesmo filme, na minha concepção, ao meu ver, entrega uma atuação de apoio ali, uma coadjuvante muito superior, muito melhor a Teyana Taylor. Inclusive, se ela tivesse indicada no lugar da Teyana Taylor, pra mim seria a melhor atriz coadjuvante, talvez, dessa temporada, dentro das indicadas ali, pelo menos, mas ela não foi, então a gente tem que falar sobre a Teyana Taylor. A academia viu alguma coisa importante ali, a gente não pode dizer que não, senão ela não teria sido indicada. A presença, o impacto narrativo, mesmo em cenas mais isoladas, talvez seja isso. A categoria tá disputada e a percepção de muitas pessoas, inclusive a minha, é que os outros papéis coadjuvantes foram mais sólidos. Porém, ela ganhou o Globo de Ouro e outras premiações aí nessa temporada, então eu não ia gostar se ela ganhasse, não ia. Mas talvez seja ela a ganhadora desse ano, quase que com certeza. E finalmente, melhor filme, segue todos os 10 indicados aqui. Se ele não fosse indicado nessa categoria, ele não teria esse vídeo isolado só pra ele. Uma batalha após a outra, então tá entre os 10 melhores filmes do ano, segundo o Oscar. E isso dá pra gente dizer que é um reconhecimento enorme, tá? Mesmo eu não tendo achado o filme tão extraordinário assim, mesmo achando que algumas partes poderiam ter sido mais profundas ou melhor exploradas, a academia viu então esse filme como uma obra completa, técnica e narrativamente consistente, com a presença dramática, de novo, técnica, sonora e de elenco, de direção, enfim,
tudo. Eu diria que a chance de vitória aqui é real, tá? Nessa categoria de melhor filme. Tem chance dele ser consagrado melhor filme do ano de 2026 ali pelo Oscar. Ele tá, então, entre os favoritos e ao lado de outras produções que dominam essas premiações como um todo, nessa temporada como um todo. Mas seu favorito aqui também significa enfrentar concorrentes que tiveram talvez mais engajamento crítico ou que conectaram mais emocionalmente com muita gente. Então, vamos ver aí, vamos ver. Eu diria que ele é um dos 3 certos que pode ganhar, isso com certeza. Mas talvez eu esteja errado, talvez eu esteja sendo exigente demais, mas eu não achei uma batalha após a outra esse acontecimento todo que tá todo mundo dizendo. Ele é bom, muito bom, daí eu já não diria, sabe? Extraordinário, muito menos. Pelo menos pra mim, ele não é tudo isso. E eu fico até meio estranho dizendo isso, me sentindo meio mal dizendo isso. Mas faz parte, né? Nem todo indicado a melhor filme vai ser o nosso favorito. Mas agora me conta, o que tu achou de uma batalha após a outra? Comenta aqui embaixo, concordou comigo? Discordou de mim? Ah, não, ele é muito bom, ele é extraordinário. Me diz o porquê aqui embaixo, eu vou lá, vou responder e tal. E é isso aí, cinema é isso, é debate. Debatam aqui embaixo, sempre com muito respeito. E é isso, até a próxima, um abraço pessoal, valeu, até mais e tchau.